palhaço, humorista na televisão, fez o grande clássico da música popular brasileira, Florentina. E ela coloca o Bolsonaro como um adolescente, como se ele fosse e ela fala que ele trata os filhos assim, inclusive, né, chamando que eles são garotos e tudo mais, mas ela coloca o Bolsonaro como se fosse um adolescente inconsequente, irresponsável, que não sabe bem o que ele está fazendo ali, nem como fazer aquilo, e que justamente por isso não se sabe que rumo o país vai ter. São 4, né, adolescentes. Jair, Carlos, Eduardo e Flávio. Exatamente, só que é um adolescente de, 60 e poucos anos, não sei exatamente a idade dele, e que tem o comando do Brasil na mão, como o Cruz falou, e que tem aí a Amazônia, que tem um povo de 200 milhões de pessoas para tomar conta, que tem saúde, educação, diversidade cultural e pessoal, enfim. Ele tem tudo isso na mão dele agora e ele é um cara que não sabe o que fazer com isso. Pra mim, o mais forte de tudo isso, cara, que aconteceu nos últimos meses, sei lá, é essa campanha, inclusive, contra os intelectuais, né? Ser intelectual no Brasil hoje virou pecado. Como o próprio texto da Eliane Brum diz, ela fala que o Bolsonaro e seus seguidores corrompem a realidade e afirmam sua mediocridade como valor. Então, para encerrar, na semana passada, no dia 8, se eu não me engano, foram completados 300 dias do assassinato covarde e, sem dúvida, político da Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. 300 dias de silêncio das autoridades, 300 dias de espera por respostas que não chegam, 300 dias de luto pela democracia e pelo diálogo, que perderam, né, na verdade, um pouco da sua força e da sua vida com a Marielle e o Anderson sendo covardemente mortos. Dos Bolsonaro, né, a gente estava falando dos 4 Bolsonaro aqui agora, dos Bolsonaro, a gente ouviu pouco sobre o crime, né? Desde que o crime aconteceu, a gente ouviu pouco. E quando eles abriram a boca, como não é surpreendente, como é de costume, eles vomitaram algumas palavras de desprezo e desconsideração à importância do caso. Vale lembrar até uma fala marcante de quem é hoje o presidente Jair Bolsonaro, em uma entrevista que ele concedeu em maio de 2018. Dá uma ouvida aí. A Polícia Federal, ela serve para combater crimes federais, tráfico internacional de armas, tráfico de drogas, e agora, recentemente, com o assassinato da vereadora pelo Rio de Janeiro, da Marielle, o governo resolveu colocar a Polícia Federal nesse caso. O senhor concordou com essa atitude do governo? É demagogia. Qual a diferença da minha vida para a tua e para a Marielle? Não tem diferença nenhuma. Somos cidadãos. Até eu fui contra a lei do feminicídio. Não é porque eu quero que a mulher, né, seja morta e a pena seja menor. Qual a diferença da tua mãe pro teu pai? Se alguém matar um dos dois? Não tem diferença nenhuma. Já existe o crime de homicídio? E você pode agravar, obviamente, a punição, acabar com a questão, não é apenas você fala em saidões, né? A progressão de pena, outro absurdo que acontece no Brasil, até tenho dito, né, para as mulheres, e quando estou em audiência, em palestra, eu sempre chamo a meia dúzia para cima da plateia e faço a pergunta. E elas são unânimes. Eu pergunto para elas, vocês querem, quando estiver na iminência de sofrer um ato de violência, apresentar para aquele marginal um pedacinho de papel escrito lei do feminicídio, ou sacar uma pistola da cintura ou da gaveta do quarto da tua casa e atirar no marginal? São unânimes, dizendo que o que inibe é a possibilidade do marginal saber que a reação será uma reação armada. Então, demagogia, num primeiro momento, inclusive, né, aqueles absurdos, crime político. É uma mulher que poderia ser presidente da República. Eu confesso que mal conhecia a senhora Marielle. Lógico, fiquei triste com mais uma morte qualquer de uma pessoa inocente que acontece no Rio de Janeiro. E agora parece que o crime está sendo desvendado, que parece ser, né, trabalho de milícia, e que pelo que tudo indica, pelo que parece, é apenas uma pessoa acusando aí, que seria a mando de um vereador no Rio de Janeiro, que estava preocupado com a ação dela numa favela, região da Rio das Pedras, que a vereadora era contra um tipo de construção lá, e esse vereador era favorável. Tá? Parece que é isso. É outro crime comum como um outro qualquer. E nós devemos combater qualquer tipo de crime no Brasil. Pois é, só que agora, presidente, você infelizmente está à frente de uma nação imensa
e já está sendo cobrado com os responsáveis do seu governo para responder internacionalmente, inclusive sobre o caso. Recentemente, logo na primeira semana de governo do Jair Bolsonaro, a ONU fez uma cobrança e ela pede para que exista pelo menos um posicionamento do governo brasileiro sobre o caso Marielle, para que pelo menos tentem abrir alguma coisa sobre a investigação. Ninguém sabe em que pé está essa investigação, se existem suspeitos concretos, se já foi determinado o crime político, quando vai se chegar a um resultado. Motivo, né? O motivo, ninguém sabe de absolutamente nada. Então, assim, já são mais de 300 dias, sabe? Nós não estamos dizendo que a morte de Marielle e Anderson tem alguma coisa a ver com Bolsonaro, com o seu governo, com a família, absolutamente nada. Agora, esse posicionamento dele lá de maio, que a gente mostrou aí pra vocês, já era ridículo, absurdo, enquanto ele não era nada, ele era um deputado. Ele era só candidato, né? Ele era pré-candidato, na verdade, naquela época. Mas hoje, como presidente, como chefe do governo brasileiro, é necessário que haja um posicionamento. Eu só tenho mais uma coisa para dizer. Como foi detectado aí nas redes sociais do presidente, enfim, algumas hashtags indicavam quem eram os não quistos pelo governo. Estão sendo banidas, Estão sendo banidas. Um processo de despetização do governo. Mas uma delas eu quero falar aqui, que é Marielle vive. Marielle vive. E agora, meus caros, para encerrar definitivamente esse Opposecast 3, Cruz, Marcelo, algo a declarar? Bom, assim, eu só quero dizer que é impressionante a quantidade de assunto que a gente tem toda semana, tá insano. Assim, eu gostaria de chegar num ponto que fala assim, nossa, como que a gente não tem pauta essa semana? A gente tá... E assim, não são assuntos de debate, não são decisões pensadas e planejadas e tomadas pelo governo. São absurdos que a gente precisa discutir aqui, sabe? É uma loucura atrás da outra, uma maluquice atrás da outra. Isso é muito triste. Só queria falar para vocês participarem. A gente quer saber de vocês aí, o que vocês estão achando do podcast. É muito longo, vocês falam muito sobre só as notícias, a gente queria ver mais debate, queria ver mais notícia, a estrutura tá legal, não tá? Escreve pra gente e vamos fazer o programa juntos. É isso aí, então escreve, manda seu áudio, pode ser pelo e-mail contato@opposecast.com.br, pode ser pelo Facebook Opposecast, pode ser pelo Instagram ou pelo Twitter @Opposecast. Para encerrar definitivamente, então, eu queria terminar esse Opposecast número 3 com o samba. Olha só que forma diferente de terminar. O samba da Mangueira para o Carnaval 2019. Um trechinho dele desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado. Atrás do herói emoldurado, mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um Brasil que não está no retrato. Obrigado, meus caros Opposecasters, minhas caras Opposecasters. Até o próximo Opposecast. Fica aí com o Samba da Mangueira pro Carnaval 2019. Beijos, abraços, valeu! Brasil cheio.